Hã? Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos iniciando mais um programa Descobrindo o Seu Interior, tá? Com um episódio super especial falando sobre comunicação inteligente. Quero dizer para você que o nosso podcast é patrocinado pelo Instituto Kaizen de Empreendedorismo e Autogestão. Aqui é aquele espaço gostoso onde a gente conversa sobre a vida, propósito, autoconhecimento e, é claro, sobre como evoluir um passo de cada vez. E hoje o bate-papo é especial demais. Vamos falar sobre comunicação inteligente, mas não aquela comunicação só de fala bonita ou discurso ensaiado. Nós vamos falar sobre comunicação de verdade, com alma, com intenção. Aquela que cria conexão, inspira, que deixa a marca. E para isso, tenho aqui comigo uma referência. Um cara que domina as palavras como poucos. Edmilson Eufrásio, jornalista, radialista, poeta, escritor. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Vamos conversar sobre rádio, poesia, sobre comunicar e dizer como ela pode ser uma ferramenta poderosa de transformação para nós mesmos e para o mundo. Então, você que está aí em casa assistindo, pega o seu café, se acomode por aí, porque vem agora iniciar com as belas palavras que tocam e fazem a gente pensar, com Edmilson Eufrásio. Tudo bem, Edmilson? Como é que você está? Tudo bem, meu grande amigo. É um prazer muito grande estar aqui com você. Estou até emocionado, porque a gente admira você, admira seu trabalho e a sua capacidade também de se comunicar, né? Então, eu aprendo muito com você e estar aqui também vai ser mais um aprendizado para mim, se Deus quiser. Que bom! E hoje a gente deu esse tema, comunicação inteligente, a arte de tocar mentes e coração com Edmilson Eufrásio. Por quê? Porque além de ser um comunicador, né, radialista, que fala sobre esporte, futebol, né, que você tem falado muito bem com o Zé Maria, contador, nosso amigo, grande Zé Maia. É importante dizer que você também é poeta, ou seja, que você tem emoções que você coloca para fora de forma racional ou até mesmo de forma emocional, né? Se descobrindo, isso é importante, né? Se descobrindo cada vez mais. Então fala sobre isso, essa sua jornada, né, de comunicador de forma geral, como que você começou? Olha, os meus sonhos, né? Tudo se começa quando você traça sonhos na sua vida, né? Então eu tracei sonhos na minha vida que eu gostaria de realizar. E um dos sonhos que eu gostaria era ser atleta de futebol. E aí, como eu não tive essa oportunidade de ser um atleta de futebol, eu acabei pensando como eu chegar a uma atividade que ficasse mais próximo do campo de futebol, né? Porque eu adoro o campo de futebol, né? Se eu pudesse, eu deitava na grama, eu ficava ali curtindo o gramado, que é coisa muito boa, né? Quando a gente vê que o pessoal está colocando gramado sintético, eu fico até meio triste porque eu gosto de sentir o cheiro do gramado. A partir daí eu quis me tornar um comunicador de rádio para acompanhar futebol. E aí eu comecei a ficar mais próximo do campo, entrevistando atletas e conversando com treinadores e tal. Mas eu não me adaptei muito nessa questão porque eu percebi que parece que fugiu um pouco de mim. Eu acho que eu não me adaptei nessa função de repórter de campo. Sim. Aí eu comecei a ficar mais em repórter interno, como dentro dos estúdios, dentro da redação. Sim. E aí eu me encontrei um pouco melhor no começo da minha carreira. Foi aí que eu comecei a fazer matérias e tal. E aí eu fui contratado para trabalhar no grupo Ometo, né, que era da usina da Barra. Eu fui contratado e fiquei 3 anos e meio no grupo Ometo, na assessoria de comunicação. E eu fiquei no Jornal da Barra e no sistema rádio e emissora da Barra.
E ali foi uma escola para mim, né? Foi uma escola. Eu trabalhei com grandes mestres neste veículo, né? Aprendi muito com eles e eles me ensinaram muito. Então, a partir daí, eu comecei a entender um pouco do jornalismo, entender como que era um repórter, como colhia as matérias, como buscava. Então, eu comecei a entender tecnicamente isso aí. Aí eles me colocaram em entrevistas com políticos lá fora, tal. E aí eu comecei eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, né? Então, profissionalmente, eu fui caminhando dessa forma. Aí eu fui para o rádio. Aí eu me encontrei mesmo, né? Porque eu vim para a Rádio Jauense na época, eu trabalhei um tempo na Rádio Jauense, e eu substituí uma época o Silveira Júnior, que até hoje é meu amigo, ele está lá de programa sertanejo. E aí foi uma experiência incrível, né? Você falar com o seu público, né? E o rádio, aí eu comecei a ganhar o gosto pelo rádio. As pessoas aqui de Jaú sempre me abraçaram muito, né? Eu estou, assim, muito feliz com o povo de Jaú. E aí eu recebia presentes, eles iam me buscar, queriam que eu fosse nas casas, conversar. O pessoal começou, assim, ter uma sintonia comigo, né? Uma harmonia, uma sintonia, uma ligação comigo. A rádio, ela tem essa, né? Ela aproxima. Eu percebo que os ouvintes de rádio são aqueles ouvintes que muitas vezes utilizam o rádio como uma forma até daquela necessidade de aconchego, de ter uma palavra amiga, né? É muito interessante isso. O tanto é que por isso até muitos já falaram besteira no sentido de que acharam que rádio ia sumir, e pelo contrário. Eu, por exemplo, vejo muito em obras, né? Muito pessoal logo cedo, ou mesmo taxistas, o pessoal que tem um rádio por perto, ouve um rádio, né? Hoje, o que não tem mais, né? Aqueles CDs, aquelas fitas, né? O que tem é o rádio, que é informação direta, uma informação que deixa a gente atualizada, e a rádio, então, realmente é muito interessante. E você, ultimamente, tem feito o futebol, né? Você conseguiu juntar o teu gosto de jovem, de jogador de futebol, com um comentarista, né? Que também, de certa forma, não é o repórter de campo, mas é aquele que fica... Analisa, né? Analisa. E aí, como é que você está com essa experiência atual, junto com o Zé Maria, contador? Sabe, eu me sinto como se fosse um jovem de 18 anos, começando a minha carreira, sabe? Eu estou maravilhado, assim, com o trabalho, com a gente falando daquilo que eu gosto, né, que é o futebol. E quando você gosta do que você faz, é maravilhoso, né? Então você não vê barreiras, não vê nenhum problema, né? E eu faço com o maior prazer. Então, quando eu falei com o Zé Maria, eu falei, eu me sinto um estagiário aqui, estou começando a minha carreira agora, né? Porque o pessoal falou assim para mim, assim, quando você começou a carreira, você não queria trabalhar de sábado, não queria trabalhar de domingo, né? Naquela época a gente não tinha, eu sou novo ainda, não queria trabalhar de sábado e domingo. E o pessoal me colocava de sábado e de domingo. E aí eu cresci com essa mentalidade já. E agora, nessa idade, o pessoal disse assim, mas eu não acredito que você com essa idade vai trabalhar de sábado e domingo. Você vai curtir a família, vai para a praia, vai para o parque, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto prazeroso, eu me sinto muito bem fazendo o que eu gosto e falando de futebol, né? Então, o rádio, ele motivou, ele acendeu uma chama dentro de mim que me deixa muito mais feliz nesse momento que eu estou vivendo na minha vida. Que bom. Eu acho que você encontrou, porque é o seguinte, o rádio, ele tem um calor humano, é engraçado, né? Porque apesar de estar distanciado, né, através de ondas de transmissão, você, na verdade, acaba tendo essa proximidade do calor humano, é aquilo que eu falei, tem um aconchego, tem algo às vezes até de carência, e aí você tem alguém que está ali falando, né? E quando vocês falam na rádio, é engraçado, parece que está falando para a gente, aí vocês falam de uma forma individual, né? Então você fala assim, puxa, parece estar falando comigo. Então gera uma intimidade e gera também emoções. Então, eu acho que é muito legal isso. E o futebol que você encontrou novamente agora, grandes emoções, né? Como é que está a situação? Eu fico mais emocionado quando eu transmito o futebol do Corinthians, né? E o Corinthians, quando ganha, eu fico feliz, quando perde. Mas a gente no ar tem que fazer o profissional, né? Então a gente sai do ar, eu faço o profissional.
Aí depois eu fico no carro pensando, mas como que o Corinthians foi perder esse jogo? Como que aconteceu isso, aconteceu aquilo? E aí Então, além de tudo, você é um torcedor, né? Além de ser comentarista, que tem que ter a sua neutralidade, mas você é um torcedor também. Eu sou é um ser torcedor humano. fora do rádio, né? Durante o rádio eu consigo não misturar as coisas, né? Eu analiso friamente as jogadas, os lances, o árbitro. Às vezes, né, o narrador fala, não, Edmilson, foi falta, para mim foi falta tal lance. Eu digo, olha, na minha visão, né, eu que já atuei dentro do gramado, eu digo para você que não foi falta. E aí, em seguida, o juiz, o VAR vai lá e fala que não aconteceu a falta, não aconteceu o pênalti, daí o Zé Maria diz, olha, você acertou. Então, essa experiência adquirida no passado, Sim. hoje eu estou colhendo os frutos que eu plantei lá atrás, graças a Deus. A visão que eu tenho do futebol, a visão que eu tenho da vida, a experiência que eu adquiri na comunicação, está me ajudando bastante nesse momento da minha carreira. Sim. Eu tenho certeza, né? Que realmente você é uma pessoa de fácil lida no sentido assim, de conversa, né? Sabe conversar, sabe falar. A comunicação é feita através, né, você sendo o emissor e o receptor, ou seja, há um entendimento, há a comunicação, né? Que muitas vezes tem pessoas que falam, mas não comunicam. Exatamente. Né? E por isso tudo você acaba tendo esse encontro, vamos dizer assim, com você mesmo, né? Porque eu acredito que como poeta você se encontra, você tira muita coisa ali de dentro, você tem um autoconhecimento, e, ao mesmo tempo, você se relaciona no comunicar com outras pessoas. Né? Como é que é isso? Como é que se sente isso? Esse amadurecimento hoje, você já aí com seus 40 e poucos anos? Meninão. Ai, ai. Bom, a questão da poesia, né? Eu acho muito importante essa pergunta, porque a poesia, ela me faz eu buscar as forças que me faltam lá fora. Eu faço essa busca interior, né? A poesia me faz fazer uma reflexão interna, a poesia me faz renovar as minhas energias e ver a vida diferente. Através da poesia, eu consigo eliminar os obstáculos da minha vida, porque a poesia, ela não me permite pensar negativamente, ela me permite construir, ela me permite sonhar e não colocar obstáculos na frente dos meus sonhos. Então, isso me ajuda bastante quando eu estou aplicando o meu trabalho, quando eu estou trabalhando. Porque quando eu estou trabalhando, eu consigo colocar dentro do meu trabalho a minha alma de poeta. Até é gostoso, né? Às vezes a gente faz até umas frases poéticas, né? E às vezes a gente faz uma brincadeira, talvez, também. Dependendo do lance, né? A gente até brinca com a situação, né? E o Zé Maria, ele é uma escola, né? Eu tenho muita gratidão a ele, porque essa oportunidade que ele está me dando é uma oportunidade que eu queria há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. Sim. Então, hoje, que nem eu disse, eu estou começando uma carreira nova e que eu já tinha. Então, a poesia me ajudou muito nessa questão de não desistir dos meus sonhos, e ir atrás deles até eu conseguir. Sim. Que bom, que bom. Queria agradecer aqui, estou vendo aqui o pessoal participando, a ideia é justamente essa, nós até mudamos de horário nessa quinta temporada. Por que quinta temporada? Porque é o 5º ano já do programa. Bom, parabéns. Nós fizemos 3 anos na TV local, aí o ano passado nós mudamos para um formato podcast, você foi até o primeiro convidado do ano passado, mas era ainda num formato onde nós estávamos em poltronas. Né? Foi. E agora a gente está aqui, né, numa mesa, nesse formato aqui com os microfones, e sabendo que algumas pessoas amigas e pessoas mesmo que querem te conhecer, aquelas que não te conhecem, está aí comunicando. Nós temos o João Castro dizendo boa noite, um grande abraço. Edmilson, João Castro, uma grande figura, uma personalidade fantástica como ser humano e grande filósofo, né? Um abraço, João. Eu estou aprendendo muito com o João, né? É uma pessoa simples e ao mesmo tempo objetiva e humilde, né? A gente aprende muito com ele, viu? É verdade. Sensacional. Um abração, João Castro. A Raquel Frazon. A Raquel Frazon manda também um olá positivo, joinha. Oi, Raquel, um abraço para você.
Gabriela Picello, Aversan Eufrásio. É a Gabriela. A pretinha, né? Então é a pretinha. Ela tá dando ar da graça aí. Que bom. Muito obrigado, viu, pretinha, por você estar aqui com a gente. A Dulcideia Ribeiro Domingos de Oliveira, parabéns pelo programa. Obrigado, Dulce. Muito obrigado. A gente está aqui realmente tentando fazer um máximo, né, aprendendo aqui do lado, né, sempre com personalidades e fazendo também com que outras pessoas possam também adquirir esse conhecimento, né? Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento. Muitas pessoas às vezes estão em casa essa hora, é o momento, né, de poder assistir uma boa conversa, tá? E a Gabriela novamente mandando boa noite para o Edmilson Eufrásio. Eu queria dizer para você, né, tem gente aqui dizendo que eu preciso mandar o link, daqui a pouco eu vou mandar para vocês aí. A Dulcideia Ribeiro, eu aprendi muito com essa senhora, uma professora, uma senhora humilde, uma mulher muito inteligente, uma mulher que me ensina bastante todos os dias. Eu quero mandar um grande abraço para ela, dizer que foi uma honra eu conhecê-la e eu me sinto muito grato também pela amizade que eu tenho com ela. Muito obrigado, dona Dulcideia. Edmilson, vamos falar um pouquinho mais e agora já ampliar um pouco mais ainda. Uhum. Então, além de jornalista, radialista, escritor, poeta, você é um cara que mantém viva a cultura dentro de você. E você, como um ser humano, né, que gosta de evoluir e fazer com que as pessoas que estão ao seu redor também evoluam, você, hoje, presidente da Academia Jauense de Letras, né, que é um serviço que você presta, voluntário, ninguém está lá para ganhar nada, mas está para não ganhar nada, que eu digo financeiramente, sim, mas ganha muito amigos, muita cultura, muita oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento que você tem. Como que é isso aí? Como é que você começou na academia e hoje está como presidente? Olha, eu tinha um sonho de chegar no topo, né, de uma academia aqui, e o meu sonho ainda é chegar na Academia Paulista e Academia Brasileira. Ainda estou buscando esse sonho ainda. Então, eu não desisto dos meus sonhos, né? E quando eu comecei a escrever minhas obras, eu coloquei na minha cabeça que eu queria o melhor para o meu público. E todas as minhas obras, eu coloco meu sentimento, minha alma, meu coração, eu coloco tudo, aquilo que eu sinto. Então, todo mundo que lê as minhas obras, ele está lendo um pedaço de Edmilson Eufrásio. E quando eu recebi o convite, depois de 4 obras, eu recebi de 3 obras, eu recebi o convite para compor a Academia Jauense de Letras. Eu fiquei muito feliz no início, né? Nós tínhamos o Dr. Jabor, que é uma pessoa maravilhosa, né? Ele estava lá, o Dr. Reginato estava lá, o Dr. Ismar, o Sr. Dirceu, tantas pessoas maravilhosas, né? Que a gente estava lá, o Nabuco estava lá. E eu comecei todo lugar que eu vou, eu chego sempre com humildade, porque eu gosto de aprender com as pessoas, né? E eu sempre acho que a humildade você tem que ter, porque ninguém é dono de nada, ninguém é maior que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. Então, achei interessante, principalmente quando você entra num ambiente diferente, por mais que você tenha seu conhecimento, você tinha escrito livros e tal, você teve a humildade de chegar à sua hora, né? Eu demorei 10 anos para ser presidente da academia, 10 anos. Sei. Eu tinha o seu pai, Luiz Carlos de Campos Prado também, uma pessoa que eu aprendi a admirar. E faz uma falta tremenda, né? A cantoria dele lá nos corredores da academia, as conversas, a alegria dele de estar lá com a gente. Então, eu tive um privilégio tão grande de conhecer essas pessoas da minha vida que eu agradeço a Deus todos os dias. E me emociono porque são essas pessoas que me deram força, sabe? E quando eu vim para a academia, eles me receberam de braços abertos, né? Então, que nem está ali o meu amigo falando, né? O meu amigo delegado lá, o seu Antônio Ângelo Meneghel. Um abraço para você, né? Um grande amigo, né? Eu sou de Mineiros do Tietê hoje, eu moro lá em Mineiros do Tietê. E eu fui muito bem recebido na Academia Jauense de Letras. Não houve diferença comigo, não houve nenhum tipo de trabalho. Todo mundo abriu as portas e disse, seja muito bem-vindo.
Aos poucos, eu sempre eu sentei sempre nas fileiras do final, né? Porque eu queria aprender, conhecer, ver as pessoas que estavam lá. E cada uma delas eu fui conhecendo, eu fui me enturmando, eu fui sabendo o que cada uma faz. E com o tempo, eu adquiri essa experiência e eles, né, me deram a oportunidade e a honra de eu ser o presidente de uma academia de letras na cidade de Jaú, que é hoje uma referência no estado de São Paulo, nossa academia, né? Através da Academia Jauense, eu consegui abrir um elo com mais de 25 academias no estado de São Paulo. Nós temos hoje um grupo chamado Academias Paulistas, que abrange em torno de 25 academias. Nós vamos acrescentando. Sim, que ótimo. E na região, nós tivemos hoje o Grupo Folia, né? Nós temos uma reunião a cada 15 dias do Grupo Folia, que é o Fórum de Literatura e Artes. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Grupo Folia, né? Que representa a cidade de Lençóis, Jaú. Mandou o link para eles lá? Mandei. Então, se tiver alguém aí do Grupo Folia aí, manda uma mensagem para a gente, que a gente gostaria de saber. Isso, exatamente. Então, nós tivemos uma reunião hoje, né? E entrou a cidade de Descalvado hoje para a gente. Vai ter um grande evento em Descalvado, né? E estão convidando a gente para ir. Então, o gostoso de tudo isso, né? É você aprender com essas pessoas, né? E eu fui aprendendo tanto que eu fui encantando com isso, sabe? Você vai encantando, e aí você quer mais. É como se você estivesse desvendando mistérios, segredos, né? Então isso vai entrando na sua veia de um jeito, parece que é um sangue que circula nas suas veias. E hoje eu tenho muito amor na Academia Jauense de Letras. Quando eu fui presidente, né? Eu falei, eu vou ser presidente de fato e de direito. Eu não queria ser presidente por status. Sim. Eu queria ser um presidente que deixasse sua história marcada dentro da nossa academia. Eu acho que eu estou conseguindo isso por tudo que eu estou fazendo, com o apoio de todos vocês, de todos os nossos confrades e confreiras. Né? Principalmente você que está hoje secretariando os trabalhos. E nós tivemos, antes de você, a Vina Ferreira. Nesses dois mandatos, nós tivemos uma diretoria muito boa, uma diretoria fechada, coesa, uma diretoria comprometida com a arte e com a cultura da cidade de Jaú e nossa região. Perfeito. E não é por acaso que a Academia Jauense é a liderança nesse grupo que você falou, 25 academias do interior do estado de São Paulo. Do interior, né? do estado de São Paulo. E que tem realmente como exemplo a Academia Jauense de Letras, pelo que tem feito, né, pelos saraus, pelas homenagens aos professores, ou seja, tem grandes eventos que é feito para trazer a comunidade, ou para levar para a comunidade, né? Porque o que muitas cidades têm são academias de intelectuais que ficam ali numa elite fechada. E tem seu propósito, tudo bem, mas você abriu a academia, você mostrou o que é uma academia, então, e facilitou até para as pessoas terem acesso à academia, às pessoas, né, aos escritores, e também a possibilidade, né, de nos convidar, de a gente participar de eventos. O João Castro mesmo estava aí, ele está participando de várias escolas, levando livro, contando, né, sobre o que é um escritor, como faz, estimulando como escreve, essas crianças, né? Estimulando essas crianças a seguir uma carreira, né? E lá na academia realmente nós temos pessoas muito especiais, né? Com certeza. Essa democratização e essa abertura, nós sempre colocamos na academia o seguinte: nós não podemos perder a qualidade do nosso trabalho, a qualidade dos nossos livros, não podemos perder a qualidade do nosso talento. Mas a gente tem que se aproximar da nossa comunidade e prestar esse serviço para a comunidade, se doando o nosso talento, ajudando a comunidade, ensinando e prestigiando, principalmente os novos que estão surgindo. Aqui em Jaú tem tanta gente boa, tantos novos escritores. Quando eu vou nos eventos, eu tenho visto cada jovens escritores tão bons, né? Tanto escritoras como escritores, gente muito boa demais. Eu acho que Jaú está formando um celeiro de mentes, um celeiro de escritores, um celeiro de imortais. A nossa cidade tem muito a crescer na literatura aqui em Jaú. Isso. Falando nisso, eu queria apresentar aqui, né, porque eu estou escrevendo o meu livro, o 5º livro, que deve sair
agora em junho, vou dizer assim. Na verdade, em maio, mas eu vou fazer o lançamento do meu livro no Japão, você acredita? Fui convidado você é para ir para o chique Japão, demais. vou fazer uma palestra lá e aproveitar e fazer o lançamento no Japão. E depois eu vou fazer aqui no Brasil. E no Japão é dia 1º de junho que eu vou estar lá. Por quê? Porque eu falo muito de filosofia Kaizen, eu falo de disciplina, de você ter persistência. Ou seja, quem me conhece um pouco, quem me acompanha nas redes sociais, tipo o Instagram, vê eu falando, né? Tem amigos meus que falavam assim, pô, você ouvia, achava assim uma coisa esquisita, você estava falando, depois a gente foi vendo, foi gostando, e fala assim, hoje eu não perco uma. E isso tudo eu fui acumulando muito ali conhecimento que eu aplico em mim, na minha vida. Então hoje eu com 60 anos, né? Também, como você falou, a gente procura estar jovem, com cabeça boa, né, com o corpo em ordem, e sempre buscando ser melhor a cada dia. E nessa situação, a editora Buzz, ela me procurou interessada que eu escrevesse um capítulo nesse livro, Empreender, tá? E aí eu, claro, aceitei, né, logo e escrevi aqui o capítulo de autogestão, né, o segredo da produtividade, tá? Então, muito interessante esse capítulo, porque é justamente empreender na nossa vida, né? Muitas vezes a gente pensa em empreender num negócio, mas antes de você empreender num negócio, você precisa estar bem com você mesmo. Antes de você, por exemplo, ter que saber como você vai cuidar de uma gestão financeira de um negócio, você sabe fazer a gestão financeira da sua casa, Exato. da sua família, né? Você quer liderar equipes de empresa, mas será que você sabe liderar a si próprio? Exatamente. Ou seja, você fala assim, esse final de semana eu vou na academia, e você vai? Ou você não vai, ou seja, você não lidera, você fala algo e faz outra coisa. Então, como é que você quer liderar equipes, né? O líder, né? Desculpa, pode falar. Não, então, só para finalizar, essa história, vamos dizer assim, ela está aqui nesse livro. E eu vou dizer o seguinte, ó, vocês que estão assistindo, eu vou dar um desconto, porque é o seguinte, está na livraria, as principais livrarias do Brasil, mas em Jaú, nós vamos ler, tá? O preço de R$ 69,00, tá? Agora, se você mandar uma mensagem, dizer que está assistindo aqui o nosso programa, eu vou dar um belo de um desconto, tá? E encaminho para vocês, que eu tenho... Muito bom. Eu tenho algumas edições dele aqui comigo, tá bom? E aí que você pode falar e deve falar, porque o dia é seu hoje aqui, né? Sobre o que você estava ali, você ia falar alguma coisa. Eu ia dizer primeiro que o seu trabalho é muito bom, maravilhoso, né? A forma que você comunica com as pessoas, você consegue transmitir a mensagem. As mensagens têm que ser claras, objetivas, não podem ser enroladas, não podem ser tumultuadas, mensagens não podem ser mensagens com problemas, né? Sim, As mensagens têm que ser bem claras. Então, a gente diz o seguinte, quando você transmite com a sua alma e seu coração abertamente, e você consegue transmitir, que nem você consegue, você atinge esse público. E você está de parabéns a sua obra, esse livro, o seu texto, está de parabéns. A função, né, de empreender, no meu caso, eu coloco empreender de uma maneira poética, né? Eu coloco a poesia dentro desse empreendedorismo. Você já vai para um lado mais emocional, mais prático, mais técnico. De autoconhecimento, talvez, né? Exatamente, filosófico e tal. Então, eu já trabalho mais com a poesia. Mas então, eu aprendo muito com os seus vídeos, a forma que você coloca, né? Você é bem transparente no que você faz. Então, quando você não tem, a sua comunicação é direta e objetiva e limpa, então você atinge o seu objetivo, é o seu caso. Porque as pessoas não aguentam ficar ouvindo muitas repetições. Tem gente que repete muita coisa. E tem gente que perde muito tempo falando muitas besteiras no ar. O ar, você não pode perder tempo nessas coisas. Você está falando com crianças, com jovens, com pais de família. Você tem que ter essa responsabilidade e essa consciência. Né? Perfeito. Hoje em dia a gente corre o perigo de ter muita desinformação, né? E também, ao mesmo tempo,
pessoas passando conhecimento de forma errada, né? Então, como você falou, o ruído da comunicação, que é justamente você tentar falar algo e o outro entende outra coisa, ou seja, não houve a comunicação perfeita, isso infelizmente acontece. Então a gente precisa ser claro, a gente, por mais que venha de uma origem técnica, eu estudei engenharia, eu tenho que falar uma linguagem que todos entendam, Exato. né? Para que chegue essa comunicação, ou seja, o que eu penso e quero transmitir, a outra pessoa também recebe da mesma forma exatamente, né? Exatamente. É claro que cada um tem as suas interpretações, tem as suas sim. emoções, Sim. até isso é interessante, porque isso é que dá também uma magia dentro, Claro. né? Mas que não haja distorções, né? Nós estamos sujeitos a ter esse tipo de pessoas que cometem até fake news, soltam um monte de barbaridades aí. Mas o objetivo nosso é sempre fazer o melhor que a gente pode para esse público que está nos ouvindo. E nós temos credibilidade por quê? Porque somos pessoas sérias, disciplinadas, a gente leva a mensagem com eficácia, não queremos que ninguém perca tempo, nós não queremos levar desunião, desamor para as pessoas. O nosso objetivo é ajudar, é somar, é contribuir com a nossa sociedade. Então, por isso que eu estou acompanhando aqui na internet os nossos índices de audiência, os nossos índices só estão aumentando, Então, a minha entrevista que eu fiz com você, nós estamos chegando a 2.000 visualizações em menos de uma semana. É muita coisa para quem está no primeiro mês de trabalho de um novo projeto. Né? Então, e, além de mim trazer a minha credibilidade, os meus convidados também trazem. Sim. Isso que é gostoso, né? Você transmitir a sua história, a sua vivência, a sua experiência profissional, perfeito, as suas lutas. Porque muita gente vê a gente assim, bem vestidinho, assim, às vezes num carrinho um pouco melhor, numa casa um pouco melhor, comendo uma comida um pouco melhor, acha que tudo é fácil, né? Mas ninguém sabe que por trás disso existe uma vida de muitas lutas e muitas batalhas para a gente chegar onde que a gente chegou. Edmilson, eu lembrei de uma coisa bastante interessante que eu vou falar aqui sobre o que você falou de experiência de vida. Mas antes eu queria agradecer também a Isilda Correia, que manda aqui um boa noite para nós. E que vocês que estão assistindo ainda, aperte aí o coraçãozinho, compartilha para amigos, porque quanto mais engajamento, mais será visto e mais pessoas vão poder aproveitar. E uma coisa que eu vou te dizer agora sobre essas experiências da vida, eu falar sobre tecnologia. Por quê? Hoje em dia, com a tecnologia, até mesmo com a inteligência artificial, muitas pessoas conseguem até escrever algo de forma técnica, de forma assim, geral. Tá? Mas o grande segredo de um escritor é justamente escrever algo que a inteligência artificial não escreve ou que um Google não escreve. Né? Porque, por exemplo, se você falar assim, como é a cidade de Jaú, talvez o Google fale, a cidade de Jaú ela tem 150 mil habitantes, ela fica no centro do estado de São Paulo, né? É uma cidade que tem 170 anos, tal, não sei o quê. Agora, o que um escritor faz? O escritor ele vai fazer e vai colocar no papel algo que esse Google não sabe. Ou seja, eu quando tinha 6 anos de idade, ia ali no Repuxo, no Jardim de Baixo, aí via aqueles peixes, eu pegava os peixes na mão, e com isso aconteceu isso, aquilo, ou seja, são histórias próprias, são experiências de vida que a gente traz nos nossos livros, ou seja, são coisas que o Google nunca iria colocar no papel e nem mesmo a inteligência artificial. Então, esse é a criatividade, né, que o escritor e o poeta, por exemplo, o poeta é algo que só vem dele, por exemplo, ninguém, não tem como uma outra pessoa, só quem viveu a sua vida, que ninguém, que vai escrever e dizer o que você disse. Exato. E são coisas especiais, específicas. Exato. E aí se torna, isso dá valor, né? Isso fica interessante, isso cria também a empatia, porque existe a identificação,
né? Exato. De tudo que a gente escreve. Então é muito importante saber dessas diferenças, porque o que você acha? Eu já até falei mais ou menos o que eu acho. Com a tecnologia chegando, houve muita diferença desses anos que você começou. Ah, sim. O que você diz? Olha, eu sou do tempo que você fazia jornal, né? Papel? Não, o papel sempre foi, mas eu digo... Não, porque hoje sabe você aquelas- fala jornal, é jornal na rádio, jornal na TV, papel impresso, mas não né? Tá, o... entendi. Eu estou falando os tipos, né? Que a gráfica tinha uns tipos de letras que eram montados tipinhos de letras assim sim. para montar as páginas de jornais. Eu sou Era. daquele tempo lá. É. Agora, uma coisa eu digo para você, Júnior, nada substitui o ser humano, nada substitui o talento, o dom que Deus te deu, nada substitui. A internet, a inteligência artificial veio para ajudar, para somar. Ela veio para contribuir e facilitar o nosso trabalho, mas não para substituir o seu talento e a sua capacidade de escrever. Perfeito. Tanto é verdade que a gente vê divulgação na internet que estão escrevendo um livro em 1 hora, né? O pessoal escreve um livro em 1 hora, você paga R$ 49,90. Isso é impossível. Eu escrevo um livro em 1 ano, 2 anos. Até o que pode acontecer é um livro que você não precisa nem comprar, você pede lá para a inteligência artificial e vai fazer. Só que não tem o que a gente está falando, Não tem a experiência. sua história, a Sua história. experiência, a vivência. As lições. Porque existe uma grande diferença entre conhecimento, que até a tecnologia pode te passar, e de sabedoria. Sim. Tá? A grande diferença é o conhecimento aplicado, vivido. Aí quando você tem isso, você tem sabedoria e você passa isso nos livros, não tem tecnologia que faça. Ninguém vai substituir você, pode ter certeza. Nem no rádio, nem ninguém, nada, nada. O ser humano é insubstituível. A questão é como você levar essa mensagem via internet. A internet é uma mensagem rápida. Ela te ajuda hoje, nós estamos aqui falando de Jaú, mas com certeza lá no Japão, em outros países, estão assistindo a gente. Isso que é legal, essa é a comunicação direta, objetiva e rápida. O rádio, ele é mais rápido ainda. O rádio é mais rápido. Você ligou o rádio, você já está falando para São Paulo, para todo mundo. Eu vejo as audiências nossas no rádio. Outro dia tinha um rapaz que me ligou e o meu público também é muito grande de pessoas que trabalham como segurança à noite, por exemplo. Pessoal que trabalha em obras, donas de casa. Esse é meu público, que é o mais forte do rádio. Sim. Elas estão sempre sintonizadas com o radinho ali. E eu cheguei outro dia num estabelecimento que nós fomos fazer uma visita. Quando eu cheguei, o rapaz disse assim: você é o Edmilson da comunicação inteligente. Como é que ele sabia? Né? Como é que ele sabia? Então é isso, o rádio é isso, essa fantasia que é uma coisa que emociona a gente, ao mesmo tempo é uma realidade mágica. Sim. Né? E é uma realidade local. Local. Eu acho que a rádio tem esse grande diferencial. Porque muitas vezes você vê televisão, você vê, mesmo pela internet, muitas coisas, mas você não tem essa proximidade. Por exemplo, eu muitas vezes viajo para fora do país e eu me sintonizo na rádio para saber o que está acontecendo em Jaú. Ou seja, só nessa rádio de Jaú que eu vou ter notícia de Jaú, da minha cidade, dos meus parentes, da onde eu vivo. Então, muitas vezes, como você falou, mesmo longe em outro país, você tem um link lá. Ou aquele link que você só ouve, ou às vezes está sendo transmitido imagens, né? pelo Facebook, né? Como você faz muito bem também. Exatamente. Agora, eu acho legal quando você consegue levar uma mensagem de amor para as pessoas, de otimismo, de esperança, sabe? Quando as pessoas falam que você está mudando a vida das pessoas, que você aprendeu, que ela aprendeu com você, que você conseguiu transformar alguma coisa na vida das pessoas. Isso que é legal. E é o que os meus livros fazem. As minhas poesias, as minhas obras, eu trabalho dessa forma, porque eu faço minha conexão espiritual. Eu busco esse Deus maravilhoso, esse Deus que me enche de glória, sabe? Ele me dá uma força muito grande. E nos momentos mais difíceis, é Deus que está comigo. Então a gente não pode perder essa fé. Essência, né? Essa essência divina, exatamente. Divina. É o que a poesia é, uma Sim. essência divina. Que sai de lá de dentro, né? Você vai buscar isso, né? essência. Você vai, essa essência É uma divina, criação, né? Você cria
que você se torna o criador. Né? Exato. Não, eu nem falo que é uma criação. Eu digo que às vezes nós estamos copiando do universo. Né? Porque você está recebendo uma mensagem do universo, você está sendo não é bem copiar, é psicografar. Você está sendo um meio para que aquilo possa ser transmitido. Um transmissor. Você é um transmissor da mensagem que você recebe do além. Aí, mas eu não morri ainda, não sei o quê. Isso é questão de fé, cada um acredita no que quiser. A questão é, quando eu coloco no papel as minhas poesias, é como se eu estivesse falando com Deus, como se Deus estivesse enviando uma mensagem para mim. Eu fiz uma poesia chamada Funeral, que ganhamos em primeiro lugar num concurso Brasil-Portugal, no Guarujá. Essa poesia, ela foi escrita com tanta emoção, com tanto sentimento, que nós conseguimos sensibilizar todos os jurados. Não teve um que não chorou no dia do julgamento. Bonito. Então, mas só que daí eu falo, obrigado Deus, porque foi Deus que me deu essa poesia. Não foi, é uma poesia que eu fui o interlocutor. Eu fui o mensageiro dessa poesia. E eu fui escolhido por quê? Porque eu estou buscando isso. Eu fui buscar, eu fui ao encontro desse Deus, ao encontro do meu eu, ao encontro dessa força que nos move de uma maneira sensacional, sabe? Uma força que deixa você elétrico, sabe? As pessoas falam, como que você consegue fazer 10 atividades no dia, né? Como você consegue, você também. Porque nós vivemos essa energia, essa intensidade, a gente não fica pensando no cansaço, se nós não almoçamos, se nós não jantamos, nós estamos animados e felizes em fazer aquela coisa funcionar e dar resultados. Não é isso? É isso mesmo, perfeito. Aí é quando a importância de humanizar a comunicação. Né? Como você falou, a gente acaba parecendo que a gente é um meio, que nós estamos sendo usados para colocar aquilo no papel. Mas, na verdade, o que eu acredito mesmo é isso que você também começou a falar, que você se deu a chance para que isso acontecesse. Você criou situações através dos seus estudos, através da sua vida, através da sua procura como ser humano, de forma que, vamos dizer assim, são frutos, como se fossem frutos, né? Uhum. Então, você está gerando algo que vem dessa essência sua, da sua formação, né? Desde da sua formação biológica, mas da sua formação também racional, emocional, espiritual, que você, acadêmica, relacional, né? Todos os relacionamentos que você teve durante todo esse processo, e por isso é único. E por isso que quando você escreve, é único. Exato. Né? Eu acho que nós temos esse dom, mas todas as pessoas acreditam que tenha o dom, mas alguns desenvolvem e outros não. É simples. A poesia que eu escrevo, ela é tão forte que eu viajo nessa emoção, eu sinto as pessoas que eu estou pensando, eu sinto as dores, as lágrimas, eu sinto as emoções fortes. Eu coloco no papel esse sentimento. Por isso que eu falo para você que é uma coisa real, é uma coisa sensacional que Deus me deu, é um dom fantástico que Deus me deu, mas além de praticar isso, né, a gente consegue fazer esses fenômenos da bilocação, por exemplo, que você sai daqui e vai em outro lugar. Essa poesia Funeral, quando eu escrevi ela, eu só escrevi ela em cima de fatos que eu ouvi no telefone. As pessoas comentando de como foi aquele funeral, a tristeza da perda daquela pessoa, daquele ente querido. Aí me bateu aquela melancolia, aquela tristeza e aquela necessidade de colocar no papel aquele sentimento. E eu acho que a minha pureza de alma e esse sentimento tão nobre, acabei sendo privilegiado e tendo a graça de Deus de me dar essa poesia chamada Funeral, que foi uma graça na minha vida mesmo. Mas isso que é arte. Quando você consegue transmitir através, muitos por quadros de pintura, outros por dança, outros por música e outros na escrita, algo que sensibiliza os outros, porque tem arte. Exato. Meu pai já dizia isso, porque muitas vezes tem muita gente fazendo coisas, mas às vezes você não sente nada, assim, não transmite, você não arrepia, vamos dizer assim. É verdade. Agora, quando aquilo te arrepia, é porque fala, pô, tem arte aí, tem arte. Você vê que falando com você aqui, eu já estou emocionado, você vê, porque eu começo a imaginar
essa busca, sabe? Essa busca, esse encontro com esse universo, né? Então eu começo já, e também, né? Porque nós somos pessoas do bem, né? Pessoas do bem que quer o bem. Então eu fico pensando assim, né? Por que que tantas pessoas fazem o mal se é tão fácil fazer o bem às pessoas, né? E Deus sempre diz, né? Que se você faz o bem te volta em dobro. E nós então recebemos sempre mais do que fazemos, sempre mais. Verdade. E só para concluir, eu ia falar para você, o gostoso de tudo isso é as experiências que você adquire no percurso da vida, né? Eu tive em Americana, por exemplo, fazendo o lançamento do meu livro em Americana, na feira de Americana, e conheci uma família muito legal, e estava contando a história de como que ela escreveu o livro, né? Ela estava falando que ela tinha uma filha com problemas de síndrome de Down. E aquela família, enquanto estava com a criança, eles não sabiam lidar com isso. Eles não tinham paciência, eles não tinham paz, eles não sabiam lidar com aquilo lá. Você acredita que depois que perdeu a menina, foi que eles entenderam a falta que ela fazia? Eles entenderam a importância que ela tinha na vida deles? Aí a mãe e o pai começaram a escrever um livro para contar essas histórias e doar todo o valor para as pessoas que têm síndrome de Down, as entidades que cuidam dessas pessoas. Sim. E aí, quando ela foi dar o nome do livro, ela não sabia que nome dava ao livro. A editora de São Paulo ligou para ela um dia, numa quinta-feira, e ela falou assim que naquela noite, ela acordou à noite, ela foi no banheiro, ela foi na sala, ela foi no quarto, ela andava, sentia muito cheiro de flores dentro da sua casa. Ela pensou, vai morrer alguém. Porque cheiro de flor, né? O que você pensa? Você pensa em morte já, né? No outro dia ela conseguiu dormir e tal. No outro dia de manhã, às 10 horas, a editora liga para ela. Falando assim, olha, eu estou ligando para você porque eu já tenho o nome do seu livro. Aí a editora falou, As Flores de Bia. Como que isso pode? Como que pode ser isso? Beatriz é o nome da menina. Sim. E as flores em toda a casa, perfumando a casa na madrugada. E como que no outro dia a editora liga e diz As Flores de Bia. A mãe se emocionou e chorou e lembrou da história dela e da menina. Então tá aí a presença desse maior que é o Deus. Tem muita coisa que a gente ainda precisa descobrir, que a gente, né? Assim, tem muita coisa na vida que a gente ainda tá assim, ó, né? A gente não sabe realmente essa energia, né? Essa espiritualidade, até onde vai, né? Essa empatia, essa comunicação até mesmo, né? De telepatia, né? Essa comunicação que é feita sem palavras. Porque a comunicação, muitas vezes até um silêncio, ela diz muita coisa, né? Sim. Em momento certo, naquele momento. Então, ou seja, o que você falou muito profundo. O silêncio é uma prece, né? Diz os espiritualistas, né? E o que eu ia dizer para você é que Hilda Hilst, né? Uma maior poetisa brasileira, uma das maiores poetisas brasileiras, e a Hilda Hilst, ela é jauense, né? E a Hilda Hilst dizia, né, que ela falava com os espíritos, com os mortos, ela falava com os mortos via rádio. Então você vê, a poetisa, já tinha essa ligação com o universo. Ela dizia que era extraterrestres. Sim. E nós não falamos que existem extraterrestres hoje? Como é que Hilda Hilst era louca naquela época? Naquela época era considerada como louca, como uma débil mental, talvez, e ela era um gênio que falava com as pessoas que tinham morrido. E aí? Como você explica isso? Como explicar? Por isso que ela atingiu o alto grau. E Hilda Hilst dizia que quando ela deixasse esse planeta, ela ia aonde estava Albert Einstein, as grandes mentes. Sei. Como que ela podia ter essa certeza? Então, são coisas muito interessantes, né? E por isso que toda pessoa que tem destaque, né, toda pessoa que tem um grande sucesso, que é diferente, a gente fala, né, tem uma loucura ali, né? Porque se a pessoa for
vamos dizer, muito equilibrada, muito passiva, ela, vamos dizer assim, ela às vezes se sossega e não faz algo diferente. E aquele que é inquieto, muitas vezes, é aquele que vai buscar coisas diferentes e que, na verdade, encontra situações de... Essa comunicação, né, que você está dizendo, tá vendo? Ela comunicava com os mortos. Encontra algo que outros não enxergam, né? Ou que outros não conseguem acessar. Né? Talvez essa comunicação paranormal, né? Paranormal. E você não pode se fechar ao conhecimento. Você não pode se fechar às novas experiências, aos novos desafios. Você não pode se acovardar. Você tem que ir em frente. Quanto mais você desvendar os mistérios que a vida nos dá, quanto mais você desvendar o segredo que te envolve, você vai viver muito mais feliz, pode ter certeza. Olha lá, Gabriela novamente aqui nos mandando as mensagens. Eu agradeço muito a Gabriela, uma pessoa fantástica que está sempre assim dando força, né? A gente percebe que isso é uma característica muito forte dela, ela está sempre apoiando. E ela diz assim: Edmilson Eufrásio é um exemplo, estou aqui com a vista um pouco, é um exemplo para muitas pessoas que buscam esse universo da literatura, arte, cultura, comunicação, e aprendo ainda muito com ele a cada dia. Ela diz também que é um verdadeiro poeta do amor. Olha, muito obrigado. Pois tudo que ele faz é com amor, com verdade. É o neorromântico pós-moderno. Olha que bonito. Olha que bonito. Eu acho que ela também tem um pouco de poeta, hein? Eu acho que ela aprendeu muito nesses 20 anos. Parabéns pelo programa e muito sucesso. Olha, bonito, é de emocionar. É de emocionar. Inclusive... Pois não. Não, pode falar depois. Inclusive, eu ia falar para você sobre o neorromântico pós-moderno, parece que ela leu o meu pensamento. Olha que interessante. Então, tem uma sintonia aí. E tem a Ana Costa, que manda também os parabéns aí pelo programa. A Ana Costa, você devia conhecer essa pessoa, esse ser humano extraordinário, chamado Ana Costa, uma das escritoras mais importantes deste país, é uma pessoa incrível. Agora fiquei mais curioso ainda. Da onde que ela é? Ela é de São Paulo e eu conheci ela nessas idas e vindas pelo mundo aí, nessas viagens. E a história da Ana é uma história de superação, uma história de humanismo, de guerra, de guerreira mesmo, sabe? Então, Ana, parabéns. Eu sou muito fã dessa escritora brasileira que escreve também com muita alma, com o coração. Você precisa conhecer esse ser humano chamado Ana Costa, essa escritora maravilhosa. Que bom, Edmilson, você não acredita, mas já está batendo uma hora aqui. Já deu, já. Os nossos papos sempre vai longe. E eu preciso contar também que ele me convidou para ir na rádio no sábado, esse sábado passado. Ele falou assim, uns 15 minutinhos lá que a gente vai falar, tal. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos conversar. Ficamos 1h30, né, conversando, foi mágico, entre poesias e músicas também. Um programa muito agradável, que é o seu programa lá, do Edmilson Eufrásio, Comunicação Inteligente. Essa comunicação inteligente vai de encontro ao neorromantismo pós-moderno, né, que eu queria explicar só superficialmente. Sim. Por que o Edmilson Eufrásio abriu uma nova era de literatura no Brasil e no mundo, chamada neorromantismo pós-moderno? Porque o Edmilson Eufrásio, ele faz essa mistura do conto com a poesia, com os poemas, com as canções. Ele faz uma mistura, mas nunca perde 3 fatores muito importantes. O sentimento de amor próprio, aquele sentimento do amor da primeira e segunda e terceira gerações de romantismo. O amor em primeiro lugar. Depois, essa espiritualidade. A questão é que a espiritualidade que as primeiras gerações elas trabalhavam e elas tinham essa poesia
direcionada, de uma maneira espiritual diferenciada, o Edmilson Eufrásio já vai mais, ele vai mais longe, porque ele se transforma em um instrumento, ele psicografa a poesia. Essa é a diferença desta nova era literária. E depois vem a liberdade, a criação, a liberdade de você criar. Né? Aí o pessoal fala assim, teve gente que fala assim, mas você fugiu da regra, você escreveu um soneto que não é soneto, né? Eu dei uma risada, eu disse, olha, então você não sabe que eu sou uma nova era de literatura, o meu soneto é diferente do seu, entendeu? O meu soneto e é interessante porque o que você está falando, para quem não sabe, não é da cabeça dele, são críticos da literatura que enxergam, né, o Edmilson Eufrásio como um poeta dessa geração neorromântica pós-moderna, que é, na verdade, uma nova postura uma nova era dentro da literatura, da poesia. Inclusive, quando ele se compara, né, não que eu queira me comparar, né, eu digo que está na obra que foi escrita sobre mim, né, eles me comparam até, eles falaram assim, se você morasse na Bahia, você seria o Castro Alves. Nossa, eu fiquei, glória, né? Aí como você mora em São Paulo, você então se assemelha a Álvares de Azevedo, que é da segunda geração de romantismo. Então eu falei, né, as comparações que se fazem comigo é um orgulho para mim. Sim. Né? E o meu ídolo, aquele que tem uma referência dentro de mim, chama-se Olavo Bilac. Sim. Bilac é uma referência de espiritualidade, de amor próprio, de sentimento, de luta, de guerra, de vai para cima. Bilac tinha, e a única coisa que ele teve, né, que a gente fica até hoje tentando entender, que Bilac amou desesperadamente. Ele amou loucamente Amélia de Oliveira. Esse amor não conseguiu se concretizar em vida material. Olha que interessante. Bilac faleceu com 53 anos de idade. Amélia morreu 20 anos depois. Nesses 20 anos depois, ela não deixou de uma semana no cemitério conversar. Sentava na sepultura de Bilac e conversava com ele todas as semanas. Que interessante, né? Você entende? E ela sentia ele, ela via, ela conversava com ele, meu amor, não sei o que, ela lia as cartas que eles escreviam na sepultura de Bilac. Então, esse é o romantismo que a gente acredita, que muita gente não sabe. Aí, por que Bilac era tão inteligente? Porque Bilac, ele buscava aquilo que ninguém buscava, a espiritualidade. E Amélia de Oliveira foi a maior, ela foi uma inspiração para Bilac. E eu não consigo entender como que esse amor não foi um amor sem fim, mas que teve fim material. Sim. Mas só que a gente sabe que espiritualmente eles devem ter concretizado esse amor em outras dimensões. Muito bonito, né? Uma história bonita, né? Bonito. Você precisa ver como que tem tantas coisas interessantes da primeira, segunda, terceira gerações românticas que passaram por nós. A história, né, de Raimundo de Oliveira, a família Oliveira, né? O parnasianismo que foi criado naquela época, tudo tinha uma razão. Porque a gente acreditava numa nova literatura. Quando foi criando movimentos, não era porque o pessoal era revoltado, rebelde, que nem eles divulgavam. Não, porque eles queriam novidades, eles queriam aprender coisas novas, eles não aceitavam aquilo só. Eles queriam mais e mais. Então é o que eu faço hoje. Eu procuro aprender com você, com os nossos mestres da academia, com as academias que eu represento no Brasil. Lá na Praia Grande, por exemplo, nós criamos na Praia Grande uma academia infanto-juvenil. A juventude, ela desenvolve ela já vai para a literatura já com 14, 15, 16 anos na Praia Grande, e os jovens já estão aprendendo a literatura dentro da academia de Praia Grande. É isso que a gente vai aprendendo por aí. Que bonito. E até você falando, né, sobre literatura, sobre história também, eu me lembrei da nossa amiga professora Eleni Falcão. Queria mandar um abraço para você. Espero que você esteja assistindo. A gente está com muita saudade de você estar junto de nós. Mesmo porque
eu que entrei na academia por livros mais técnicos e agora eu estou partindo para autoconhecimento, uma coisa Muito mais bom. ampliada, eu aprendo muito, né, com a professora Eleni Falcão, porque é uma professora espetacular de literatura. A escrita precisa, né? É escrita precisa. Preciosa. Ela me fez declamar, né? Declamar poesias românticas, né? Nós fazemos sarau do amor, nós falamos, né, justamente na época em junho, que é do namorado, né? Do Dia dos Namorados. Sim, vai chegar. Então, cada um de nós, dentro de um sarau, nós declamamos poesias Isso é muito de bom. amor filial, amor Todo de tipo de todo amor, né? tipo de amor, né? É isso que é legal, né? E aí a professora Eleni queria agradecer muito, né, pelo conhecimento que ela nos passa lá e com certeza muitos alunos, muitas crianças cresceram através, né, desse conhecimento que ela passou. E entre outros, né, nós temos o professor Fabrício, que também é incrível, mas é um professor de mestre, história, né? um mestre da é um história. Gênio, né? né? Um gênio, eu falo que ele é um gênio. É um gênio, uma pessoa fantástica. Né? A academia está muito bem formada. Né? Então nós temos pessoas lá. O seu Roberto Agüera. O seu Roberto Agüera, aqui, um cantor de tenor primeira fabuloso, linha, né? fabuloso. O Reginato, um professor também, e médico, ou seja, conhecedor, né, do ser humano, tanto do biológico como o funcional, né, porque ele é uma pessoa que cuida da mente, né, que cuida, e ele de uma forma, assim, a medicina que ele faz não é a da química, né? Quer dizer, claro, usa a química, mas eu não sei interpretar, mas... Eu sei o que você quer dizer, né? Mas ele é muito do natural, né, daquela coisa de conversar, ele quer, olhando para você, ele parece que entende o que você sente. Isso, uma coisa é uma assim, coisa né? diferente, até difícil de colocar em palavras aqui. Tá? E a Ana Costa aqui, agradecendo as suas palavras que você falou sobre ela. Que bom, Ana. A Gabriela também nos coloca: desejo que a poesia seja constante em sua vida e em seu coração. Olha. Que essa energia que vai além da vida permita sentir esse amor verdadeiro, infinito, que nos faz melhor dia após dia. Essa mulher é uma poesia, é uma poeta. É do meu livro Para Toda a Vida. Ah, ela extraiu do meu livro. Que beleza. Ai, que Olha, tô vendo ela que leu, tem né? coisa. Ela aí. Tem coisa profunda. Mas ela tem muito sentimento. Agora ela colocou aqui: tirei essas palavras do livro Para Toda a Vida. Então também quem quiser adquirir os livros do Edmilson ou Frásio, que coloque aí, a gente vai entrar em contato, entrar né? em contato com vocês aqui, com as livrarias aqui da cidade, que vamos ler. Né? Então Edmilson é o poeta do amor, isso Olha, é muito eu bonito. Eu fico feliz, romântico. agradeço a minha pretinha por, né, fazer essas considerações, né? E a gente acaba lembrando de histórias, de passagens que a gente viveu, né? Mas eu quero dizer para você, Luísa, vou dizer agora como meu presidente do Rotary, né? Eu quero dizer para você que você é um exemplo para todos nós, o seu trabalho é magnífico, a sua humildade. Desde quando quando eu te conheci, quando você foi para a academia, você mostrou para que veio, né? Você entrou de corpo, alma e coração. Então eu fiquei assim encantado de ver essa sua luta, sabe? Essa sua busca. Eu percebi em você como se você estivesse buscando coisas novas, lutando com você mesmo, sabe? Querendo aprender, querendo buscar. E aí, ao mesmo tempo, você também transmitiu conhecimento para todos nós, né? Você aprendeu com todos nós na academia e todos nós aprendemos com você. Então essa troca, né, nos possibilita a acrescentar coisas maravilhosas na nossa vida. E quando você me levou para o Rotary, né, eu ficava sempre apreensivo, né, com esses convites que vinham para mim. Mas com o seu convite, com a confiança que eu tenho em você, eu fui com corpo, alma e coração para o Rotary.
Que Entreguei naquele projeto rotariano, naquela força divina, né? E naquela doação para os seres humanos, né? Sim. Então hoje eu só tenho que agradecer a você por aquilo que eu posso fazer a mais em favor das pessoas que mais precisam, como recentemente nós doamos as caixas de chocolates, né? Tanto para as entidades jauense como para a entidade da Casa da Criança da cidade de Mineiros do Tietê. Então, e agora você como nosso futuro governador, né? Então eu só tenho que dizer que eu fico muito orgulhoso de estar, né, caminhando com você essa trajetória de sucesso aí. Muito obrigado. Né? Que bom, Edmilson. Eu ia até falar para você, né, finalizar, mas já antecipou, eu acho que você finalizou muito bem, eu agradeço. Mas na academia é justamente isso, né? Porque eu levo na vida, o que eu procuro falar no Instagram, o que tem no meu próximo livro, é justamente essa humildade. E que nunca a gente sabe de tudo, né? E a gente não deve ter medo de buscar as coisas novas e aproveitar as oportunidades. Porque o que eu percebo, por exemplo, entrando numa academia, apesar meus livros serem a princípio mais técnicos, né, de engenheiro, era onde eu poderia ter a oportunidade de aprender com vocês, né, que eu aprendo a cada dia, como eu falei, com a professora Eleni, com o professor Fabrício, né, com você, como esse lado poético, e que eu aprendi muito com meu pai também, né, que meu pai ele também tinha, como a gente fala assim, várias facetas, ou eclético, né, porque ao mesmo tempo que ele era um sonhador, um poeta, um cantor, ele também tinha um pé no chão como empresário, sim, né, sim. como uma pessoa que fazia as coisas, que podia ajudar, né, que ele podia... Sim. Isso tudo vem muito dele e é o que eu procuro fazer, né? Para mim, de repente, se eu fosse outra pessoa, eu talvez nunca imaginaria dentro de uma academia, né? Por ter uma formação como engenheiro. Mas essa busca por conhecimento, por estar junto de pessoas melhores que a gente, né? A gente acaba enfrentando os desafios. Eu acho que isso que é bonito. E quando a gente vê, a gente começa a fazer parte e começa a perceber que a gente também pode contribuir com algo, né? Porque justamente essa diversidade faz com que eu também tenha coisas diferentes para mostrar e para acrescentar dentro do nosso grupo. Verdade. Eu digo assim, não tem pessoas melhores que você. Eu digo que todos são iguais e melhores. Sim. E todos acrescentam dentro daquilo que nós precisamos. Então, Perfeito. e você acrescentou demais na academia, inclusive, né? Eu me sinto no seu lugar emocionado em saber que você ocupa uma cadeira do seu pai, por exemplo, né? Isso aí é uma coisa histórica, nunca aconteceu na nossa academia, né? Primeira vez que um filho consegue sentar na cadeira do seu próprio pai, né? Que deixou o seu legado, né? Isso aí, olha, é uma coisa maravilhosa. E o seu pai também transmitia essa alegria de viver pra gente, né? Ele nos abraçava, cantava, ele chegava assim, colocava a mãozinha dele assim, abraçando e já ia cantando as músicas dele e tal. E aí, então não havia tristeza com ele, né? Então é isso, a gente aprende todos os dias. E hoje você é uma referência também para todos nós na literatura brasileira. Parabéns, é isso aí. Que bom, que bom. Construindo, né? E assim a gente vai construindo caminhos, aí descobrindo o seu interior. Isso, descobrindo o interior, né? Que tem várias conotações, mas o caso aqui é descobrir aqui, ó, essa essência que você descobriu, que você se encontrou, né, um propósito, e desde os gramados, na rádio, na poesia, e isso te faz feliz e faz com que você tenha algo a contribuir. Então, por exemplo, eu tenho as minhas habilidades matemáticas, de lógica, então eu fui fazer engenharia. Por quê? Porque eu posso ajudar as pessoas a adquirirem, por exemplo, casas, algo, né, que elas necessitam pelas minhas qualidades, né, que eu tenho, as minhas habilidades, meus dons, como você falou, tá, que eu aprimorei através de um estudo. Sim. E assim a gente vai fazendo a vida. Né, a literatura, no meu entendimento, entra nessa questão profissional sua no sentido de melhorar o seu projeto. Dá inspiração para você. Perfeito. Você pode fazer um jardim diferente, você Sim. pode fazer uma piscina diferente, você pode fazer uma queda de água diferente. A gente começa a enxergar coisas que a gente, vamos dizer assim, é como se fosse assim, um engenheiro
que for muito matemático, muito calculista, ele enxerga tudo quadrado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Com formas geométricas quadradas, vamos dizer. E, de repente, você conhece um outro lado onde você floreia, né? Como você falou, faz um jardim, né? Ou seja, Uma queda você d'água. tem uma queda d'água, você tem a quadro diversidade na parede. de plantas, a diversidade de árvores, de Paisagens. pássaros, né? À noite, o pôr do sol, e tudo isso a gente vai colocando no nosso trabalho. A poesia, né? A poesia me inspira a fazer a minha técnica, utilizando a minha técnica para fazer melhores projetos. Uma vez eu fui convidado, né, por uma amiga que trabalhava na USP em São Paulo, para a gente fazer uma palestra para os engenheiros da USP. Mas aí não deu certo de ir até São Paulo, né? Eu tinha compromissos, não pude ir. Depois o projeto não continuou. Mas a ideia era essa, levar essa inspiração nossa, não, né, a inspiração poética para o trabalho de engenharia civil. É interessante. Para muitos colegas meus engenheiros não vão nem entender o que eu estou falando. Mas se você começar a entrar nessa outra bolha, vamos chamar assim, né? Porque às vezes fica ali num grupinho e não enxerga. Quando você consegue sair daquela bolha e ir para outras, você amplia. É que são pessoas que são robôs, né? Eles escrevem tudo técnicos, né? A hora que você começa a mudar, tem uma advogada aqui de Jaú, a doutora Valéria de Lima, que ela escreveu um livro sensacional, um livro muito bom, que fala sobre família. Conversando comigo, eu disse para ela, coloca sentimento de poesia no seu livro, que você vai dar uma força maior para o seu livro. E ela não colocou. E o livro ficou excelente. Já era excelente. Sim. Mas ela melhorou mais colocando poesia na sua obra. Olha que interessante. Uma advogada fez isso. Isso, mais pessoas vão querer ler, mais empatia, mais as pessoas se identificam, mais sentimento ela leva. É tudo isso. Olha. Agradecendo o João Cássio também, que está ainda aí desde o início, pelo menos se saiu, voltou, e está aí desejando uma boa noite e uma feliz Páscoa. Muito obrigado, então. A gente vai ter que encerrar. Edmilson, eu que agradeço por tudo, né, que você colocou aqui, por tudo que você tem colaborado na minha vida e fazendo com que a gente cresça, fortaleça e possa também retransmitir para outras pessoas, né, muito conhecimento. Muito obrigado. Eu quero dizer para você, primeiro eu quero ser muito grato a você pela oportunidade de compartilhar com você os seus conhecimentos, as suas experiências e também a sua humildade. Eu procuro aprender com você essa paz que você transmite, essa calmaria que você transmite. Então, você pensa que não, mas esse poeta observa também, né? A gente observa, por isso que diz que a gente é um observador, né? Um observador. Então, eu aprendo muito com você, aprendo muito com os companheiros da academia, e eu queria só finalizar a questão da Eleni, a nossa vice-presidente. Eu não mandei nenhuma mensagem para ela ainda, mas eu quero aqui, do fundo do meu coração, se ela estiver me ouvindo, a família estiver ouvindo, eu quero dizer muito obrigado, Eleni, por tudo que você fez por mim, por nossa academia e tudo que você representa para todos nós. Se eu estou de presidente hoje, eu devo a Eleni Falcão. Então, a ela, a minha homenagem, o meu agradecimento, a minha gratidão. Muito obrigado, Eleni, por tudo que você fez por mim nesses 4 anos. E até um próximo programa Descobrindo o Seu Interior.